Boa noite, amados irmãos. Vamos começar o nosso culto ao Senhor em mais um domingo, nesta condição que nós estamos. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 1, o primeiro Salmo da Bíblia. Vamos ler juntos nesta noite, você aí no seu lar, com a sua família. Faça a leitura desse salmo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Diz assim, o texto da palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar nesta noite. Senhor, nós te bendizemos por mais uma vez, podermos louvar o teu santo nome. Podermos juntos, Senhor, nesta condição, nesta estrutura, prestarmos culto ao Senhor, de alguma maneira, com as nossas mentes unidas neste propósito. Obrigado pela leitura, Senhor, da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos erguer as nossas mãos, porque podemos abrir os nossos lábios e clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, porque podemos agradecer, ó Deus, pela tua boa mão cuidando de nós, por tua misericórdia e graça, pelo teu favor, Senhor, imerecido, pela nossa redenção, Senhor, pela salvação da nossa vida. Ó Deus, agradecer ao Senhor pelas nossas famílias, Senhor, pela Deus, provisão, Senhor, das tuas mãos, pelos recursos, Senhor, ó Deus, que temos recebido, Senhor, em meio a este tempo, de alguma maneira, Senhor. Obrigado, nós louvamos o teu santo nome. E queremos agora, Senhor, com as nossas canções, bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, termos, Senhor, o nosso coração fortalecido, edificado pela palavra cantada, Senhor, pela palavra que iremos ouvir, pelo texto que iremos ler mais adiante neste culto. Senhor, visita-nos, fortaleça-nos, Senhor. Nós pedimos isso em oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos bendizer com alegria nesta noite. Vamos cantar no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sua glória, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o verbo, mais uma vez no princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo
fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Cristo, a palavra, o Verbo. E o Verbo se fez carne, diga. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira, que nos enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para recebermos vida plena, vida eterna, salvação. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a salvação. O Verbo que se fez carne habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Senhor, te louvamos. Declaramos, Senhor, as tuas maravilhas. Que tu és a fonte, Senhor, de vida. Que tu és a fonte de luz, Senhor. Fonte de salvação. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Seja o centro, minha fonte, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus.
seja a visão. Meu caminho e direção, Jesus. Mais uma vez, diga isso, Senhor. Jesus, seja a visão. Meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Te louvamos, Senhor. Te buscamos nesta hora, Deus. Que nosso coração, Senhor, possa arder, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença. Desejar, Senhor, que nossa alma possa almejar, Senhor, beber da Tua fonte todos os dias, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos. Renova, Senhor, corações. Restaura, Senhor, vidas neste tempo, Senhor. Desperta, ó Deus. Derrama sobre nós o Teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Sejamos renovados pela palavra do Senhor. Despertados, Senhor, pela verdade, Deus. Temos ouvido, Senhor. Temos lido. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Ajuda-nos, Senhor. Visita cada coração, cada lar, Senhor, nesta noite. Cada alma, Senhor, que se coloca diante de Ti, que se prostra diante de Ti, Senhor. Visita nesse momento, Senhor, os corações angustiados, os corações aflitos, Senhor. Visita, Senhor, os corações desesperados. Visita, Senhor, aqueles que pensam, Senhor, em desistir, que estão desanimados, Senhor, da carreira, Senhor, da vida, Senhor, da fé. Sustenta cada um deles, Senhor, neste momento. Que a Tua palavra brilhe, Senhor. Salte aos olhos, penetre, Senhor, o mais profundo da alma, do coração, trazendo renovo, força, restauração, vigor, sustentando, Senhor,
mudando, Pai, os corações, os nossos corações, erguendo, Senhor, os nossos corações para Ti, Senhor, para os Teus propósitos, para a Tua vontade, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, em meio à nossa adoração, em meio aos louvores, Senhor, que cantamos nesta noite. Reconhecemos, Senhor, que não existe nada melhor, nada melhor do que estar contigo, Senhor, do que caminhar, ó Deus, em segurança, debaixo da Tua poderosa mão. Vamos cantar isso nessa noite, irmãos, em adoração ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom, o nosso bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Toda a glória, Senhor, pertence a ti. Te louvamos, te adoramos, Senhor, pois tu és o Deus da nossa salvação. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos.
Convido os irmãos a abrirem mais uma vez, nesta noite, a sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Vamos ler mais uma vez esses versículos e vamos refletir um pouco neles, nas duas condições que esse capítulo aqui apresenta, que esse salmo apresenta. Salmo número 1, diz assim, o texto da palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te damos graças pela leitura da Tua palavra. Mais uma vez, reunidos, rogamos ao Senhor que nos abençoe, que fale ao nosso coração, que sejamos edificados, fortalecidos, encorajados, sempre, ó Deus, que estivermos com a verdade, Senhor, aberta diante de nós. Que possamos, Senhor, ler, que possamos ouvir, que possamos compreender, Senhor, os princípios, os conselhos, ó Deus, tudo aquilo que nós encontramos neste livro, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deixou revelado para nós, para que possamos nesta vida agradar ao Senhor, para que possamos vivê-la bem, para que possamos desfrutar dos nossos dias em santidade para a glória do Teu nome, esperando, Senhor, pelo glorioso e grande momento, Senhor, da consumação de todas as coisas, onde viveremos para sempre com o Senhor numa nova condição. Esta é a esperança, Senhor, do nosso coração. E aqui, ó Deus, pedimos, ajuda-nos neste momento, ajuda-nos, Senhor, a termos a Tua palavra, Senhor, com atenção, e não apenas neste momento, mas que sejamos tocados, Senhor, fortalecidos, visitados, e que saiamos, Senhor, daqui, deste momento, com, ó Deus, o nosso coração sedento, ardendo, Senhor, por mais e mais da Tua direção, da Tua lei, da Tua palavra, que alimenta, Senhor, que fortalece, que dá a direção correta, a fim, ó Deus, de vivermos para a glória do Senhor, a fim de frutificarmos, a fim, ó Deus, de correspondermos à vida nova que recebemos no Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós finalizamos domingo passado uma breve série de mensagens no livro de Eclesiastes. Não pregamos o livro inteiro, mas alguns capítulos específicos, alguns textos específicos, e enfatizamos muito sobre a realidade da vida e também a realidade da morte, do que acontece debaixo do sol, das certezas que o escritor de Eclesiastes pôde observar, pôde escutar, pôde considerar de tudo aquilo que ele registrou. Nós vimos um pouco de cada visão dele, né, de cada argumentação que ele deixou sobre esses aspectos da vida, sobre esses aspectos da certeza da morte, do fim
que nós temos debaixo deste sol, onde ímpios, justos, pecadores, santos, todos enfrentarão, todos chegarão até esse momento que é a sepultura, mas o Evangelho, a palavra do Senhor, nos fala a respeito de algo maior do que isso. Nós não temos apenas os registros, aspectos daquilo que existe debaixo do sol, daquilo que os nossos olhos podem observar, mas nós temos a revelação de Deus acerca da eternidade, acerca da salvação e também da condenação de homens e de mulheres. Nós, em todo o tempo nos Salmos e também nos registros das Escrituras, encontramos essa associação, textos que retratam dessas associações, mostrando a vida e o destino dos justos e a vida e o destino dos ímpios. Nós temos neste Salmo, Salmo número 1, basicamente essa divisão. Os primeiros 3 versículos, nós temos as considerações sobre os justos, e os últimos 3 versículos, 4, 5 e 6, nós temos aqui algumas considerações sobre os pecadores, sobre os ímpios. E, na verdade, este primeiro salmo, ele é meio que um resumo de todo o salmo. Nós veremos sempre associações relacionadas a esses 2 aspectos: a vida e o destino dos justos, daqueles que querem seguir o conselho de Deus, daqueles que querem ouvir a palavra de Deus, daqueles que dedicam as suas vidas, confiam no Senhor e dedicam as suas vidas para a glória dele, e de outros que não assim vivem, que querem viver para si mesmos, que querem seguir os seus próprios caminhos, que querem seguir as suas próprias condutas, considerações, e, na verdade, o texto apresenta que o fim deles será um fim de destruição. Assim como Eclesiastes terminou o capítulo falando sobre uma condenação, sobre, na verdade, um julgamento, onde todas as ações serão ali pesadas, consideradas, avaliadas. Este capítulo, Salmo de número 1, também apresenta no seu último momento, no seu último versículo, praticamente ali no último versículo, os 2 últimos versículos, a realidade de um julgamento, a realidade de um destino, de um momento final da vida dos seres humanos. E vamos, nessa noite, refletir um pouco sobre essas 2 considerações aqui, sobre a vida dos justos, sobre a vida dos ímpios e a importância que a palavra de Deus tem na trajetória da vida de todo servo de Deus, de todo cristão, de todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, de todo aquele que reconhece que Deus é o seu Senhor e que deve viver todos os dias que recebeu dele para a glória dele, para os propósitos dele. Então nós veremos as considerações e ilustrações que nós temos aqui neste salmo, dividindo o texto, como já dissemos, em duas partes. A primeira, versículo 1, 2 e 3, tratando sobre a vida dos justos, e o versículo 4, 5 e 6, tratando sobre a vida dos ímpios. É o desejo do salmista aqui, ensinar a nós o caminho da bem-aventurança e também nos avisar sobre a destruição certa dos pecadores. Ele nos trata no primeiro momento aqui sobre a bem-aventurança, é o desejo dele, nos ensinar o caminho daquele que é bem-aventurado, e num segundo momento que a destruição dos ímpios, a condenação dos ímpios é uma certeza já aqui registrada para nós. Então, basicamente são esses 2 assuntos que esse salmo apresenta para nós. A divisão nós já falamos. No primeiro momento, o escritor expõe em que consiste a felicidade de um verdadeiro crente e como ele se comporta. Os primeiros 3 versículos, ele começa dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
aquele que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Nós temos então aqui o registro daquele que é bem-aventurado, daquele que é considerado um justo, daquele que é considerado feliz, extremamente feliz. E ele diz que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que nesta vida não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta, nem se ajunta, nem compartilha com a roda dos zombadores. Aqui nós temos a realidade de que a bem-aventurança, ela é fruto daquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus. No versículo 2 ele vai dizer que é o contrário daquilo que descreve o versículo 1. Não é feliz aquele que segue o conselho dos ímpios, não é feliz aquele que imita a conduta dos pecadores, não é feliz aquele que se assenta na roda dos zombadores, que vive a sua vida na imoralidade, que vive a sua vida neste mundo satisfazendo as suas vontades, os desejos da sua carne, vivendo orgulhosamente. Não é feliz as pessoas que vivem dessa forma. É feliz aquele que tem a sua satisfação na lei de Deus, na lei do Senhor. É feliz quem observa atentamente os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a vida de Jesus Cristo. É feliz quem observa essa revelação, quem se atenta aos conselhos, aos princípios da palavra de Deus, e nesses princípios, nessa verdade, nessa palavra, medita, reflete, dia e noite. Aqui encontramos, meus irmãos, a satisfação, a realidade, que a satisfação na lei do Senhor está relacionada a uma vida feliz. A satisfação na lei do Senhor está relacionada a uma vida feliz. O versículo 3 vai ilustrar isso da seguinte forma, dizendo que quem assim vive, que quem tem o seu coração satisfeito na palavra de Deus, que quem busca a orientação de Deus, e quem busca o conselho de Deus para a vida, e não nas deliberações dos ímpios, não nas considerações dos ímpios, quem busca orientação para a vida na lei de Deus é como uma árvore que está plantada à beira de um rio, à beira de águas correntes. E aí ele vai dizer, ele vai dar três expressões desta ilustração que ele apresenta aqui. Uma árvore plantada à beira de águas correntes, ela dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham. E aí depois ele conclui dizendo que tudo o que ele faz prospera. Nós temos aqui a referência de uma árvore que está sendo bem nutrida pelas águas desse rio, por todos os benefícios, que recebe todos os benefícios de ter água passando ali e fortalecendo as suas raízes, edificando e fortalecendo ali a sua estrutura. E aqui é o que ele diz, que esta árvore que é alimentada por esse rio, que é fortalecida, que recebe os benefícios desse rio, é como, na verdade, todo aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. Ele recebe todos os benefícios, ele recebe todos os nutrientes, ele é fortalecido por esta palavra e ele resiste nesta vida. Ele é sustentado por esta palavra, ele é alimentado por esta palavra, ele é fortalecido por esta palavra e no tempo certo ele vai dar fruto. As suas folhas não murcham, o que ele fizer irá prosperar. Esta é
a vida de quem está fundamentado na verdade. A vida de quem recorre à palavra de Deus. A vida de quem busca orientação na lei de Deus. Nós temos essa comparação aqui que trata da bem-aventurança dos justos. Uma árvore assim resiste aos ventos, ela floresce, ela abençoa, ela dá fruto no tempo certo. Todo crente que vive de acordo com a palavra de Deus, ele dá fruto no tempo certo. Qual a importância que nós temos dado nesse tempo? A palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, será que de fato a nossa satisfação está na lei de Deus? Será que nós almejamos abrir as Escrituras nos dias desse distanciamento social, dia e noite? Muitas vezes, quando somos questionados sobre a nossa relação com a palavra de Deus, nós apresentamos muitas realidades. Trabalhamos muito, estudamos outras coisas, desenvolvemos a nossa vida, estamos na correria debaixo do sol e muitas vezes quando chegamos em casa estamos cansados e precisamos dormir, descansar para tudo que irá acontecer no dia seguinte, novamente. E agora muitos que nessa condição apresentam essas argumentações estão em casa, com tempo um pouco maior, alguns nem tanto. E aí a reflexão para nós é: será que algo mudou? Será que agora, nesses dias, eu vivi diante da lei de Deus, diante da palavra de Deus? Nós precisamos considerar nessa noite a nossa relação com a verdade, a nossa relação com a palavra de Deus. Porque se quisermos viver bem, meus irmãos, se quisermos andar corretamente, se quisermos glorificar ao Senhor, nós teremos que beber dia após dia dessa fonte, dessa verdade. Bem-aventurado não é aquele que vive orgulhosamente e satisfazendo os seus desejos, o desejo da sua alma, do seu coração, os prazeres que este mundo apresenta. Bem-aventurado é aquele que medita dia e noite, que se satisfaz, que se alegra em obedecer a palavra de Deus. No livro de Eclesiastes nós vimos que a conclusão que o escritor deu de tudo que ele pôde observar, e que é o dever de todo homem: temor a Deus e obediência à sua palavra, para uma vida reta, para uma vida justa, intensa, santa e para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aqui vemos que a satisfação na lei do Senhor está relacionada a uma vida bem nutrida e frutífera. A palavra de Deus é como um rio que sustenta e nutre, contribuindo para que cada crente amadureça e frutifique, que dê frutos, que tenha atitudes de um verdadeiro cristão, que se comporte de modo diferente, que tenha uma conduta que não se assemelha com a conduta dos pecadores. Esta é a realidade que o texto apresenta sobre os bem-aventurados, mas a outra metade, os versículos 4, 5 e 6, tratam sobre o caso dos ímpios. No versículo 4, o salmista começa dizendo:
esta não é a realidade, este não é o caso dos ímpios. Assim como no caso dos bem-aventurados, dos justos, ele utilizou uma figura para estruturar a sua argumentação, para explicar, para ilustrar aqui, ele também se vale de uma figura que é a palha. Ele continua o versículo dizendo que os ímpios são como palha, e não como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Os ímpios, os pecadores, os zombadores, eles são como palha que o vento leva. Qualquer vento que sopre o leva de uma direção para outra, ele não tem nenhuma relação sólida, ele não tem nenhuma estrutura eficiente que fará com que ele permaneça de pé, permaneça naquele mesmo local. Ele é como uma palha que o vento bate e leva, joga para um outro lado. E depois vem alguém com a sua estrutura recolher toda esta palha. Alguém que surge na história e que vem, recolhe esta palha e que leva toda esta palha para um fim, para ser utilizada ali como um combustível para o fogo. É lançada ao fogo e essa palha ela é queimada. O versículo 5, ele vai dizer: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui o texto fala sobre a condenação dos pecadores. Eles não resistirão no julgamento, naquilo que está reservado para o fim de todas as coisas, onde todas as ações, as que já foram vistas e as que ainda estão ocultas, sejam boas ou sejam más, serão levantadas e consideradas, colocadas em uma balança. Eles não resistirão a este momento e também os pecadores não estarão na comunidade dos justos. A condenação aqui é a ira de Deus e o afastamento dos santos. E aí no versículo 6 ele conclui dizendo que o Senhor, ele aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui nós temos implícito o destino dos dois modos de vida. O destino dos que são de Deus, dos que pertencem ao Senhor, desses bem-aventurados que buscam a direção de Deus para as suas vidas, que confiam em Deus, que entregam o seu viver ao Senhor, aos propósitos dele, e recebe desse Deus todos os benefícios, tudo aquilo que necessita para viver piedosamente nesta terra, para prosperar. Também aqui retrata o destino daqueles que não pertencem ao Senhor, daqueles que desejam continuar vivendo o seu próprio caminho, a sua própria vida, aqueles que rejeitam, aqueles que desobedecem, aqueles que vivem para satisfazer os seus próprios prazeres. E o salmista disse que o caminho deles leva à destruição. Que o caminho deles leva à destruição. Meus irmãos, a satisfação na lei do Senhor está relacionada a um modo de vida aprovado pelo Senhor. Nesses 6 versículos, nós vimos que a satisfação na lei de Deus está relacionada a uma vida feliz, que a satisfação na lei de Deus está relacionada a uma vida bem nutrida e frutífera, próspera, e que a satisfação na lei de Deus está relacionada ao modo de vida aprovado pelo Senhor. Então, se você deseja viver da forma que Deus se agrade,
Viva a palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus. Busque seguir a palavra de Deus. E aqui, eu não quero dizer que se você seguir e obedecer todos os mandamentos de Deus, você receberá o livramento naquele julgamento por causa da sua própria condição de obediência às Escrituras. Não receberemos o livramento naquele julgamento. Não somos e seremos aprovados diante daquele tribunal, diante daquele julgamento, por causa da nossa capacidade de obedecer. Porque seguimos todos os dias da nossa vida, lendo dia e noite a palavra de Deus e obedecendo cada vírgula, cada aspecto dessa verdade. Não receberemos o livramento do julgamento por causa do nosso esforço, por causa da nossa força, por causa da nossa condição, nem por mérito, por termos conseguido manter em obediência os 10 mandamentos, se isso fosse possível, seremos livres, seremos aprovados, não por causa de nós mesmos, mas porque veio porque veio o justo, a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro Santo de Deus, para conceder vida aos homens. Jesus, nele temos a vida eterna. Nele não receberemos uma sentença de destruição, não sofreremos a ira de Deus, porque Ele já pagou o preço na cruz por nós. Porque Ele já sofreu, Ele suportou todo o peso e concedeu vida aos que creem nele. Deus nos amou de tal maneira e nos enviou o seu Filho para que nós pudéssemos crer nele e não recebermos mais condenação, mas sim recebermos a vida eterna. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eles não vivem mais para si mesmos, não vivem mais para satisfazer os desejos do seu coração, eles não vivem mais na inutilidade dos seus pensamentos, eles não vivem mais como senhores de si mesmos, eles não vivem mais o conselho dos ímpios, não imitam mais a conduta dos pecadores, não se assentam mais na roda dos zombadores. Agora eles têm uma outra vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo e em Cristo Jesus. Nós não estamos em um caminho que levará à destruição. Nós estamos no caminho da vida eterna. Da vida eterna. Por isso, que nessa manhã, que nessa noite, melhor dizendo, possamos levar em consideração a verdade que nós temos revelada diante de nós, escritas nas páginas desse livro, e a verdade revelada por Deus Pai, em Jesus Cristo, como o Salvador do mundo. Que possamos considerar isso, entregarmos a nossa vida a Ele, confiarmos no seu poder, confiarmos no que Ele fez, confiarmos nos benefícios da sua obra, confiarmos a nossa vida e andarmos conforme a sua palavra, que possamos crer nele de todo o coração, pois assim nós teremos aprovado o nosso caminho,
a nossa vida, os nossos dias debaixo do sol, quando chegarmos no grande momento, onde todas as gerações, todos os homens estarão diante do Senhor. Todos estamos caminhando para este grande dia. Que a palavra de Deus possa habitar ricamente no seu coração. Que nesse tempo possamos refletir e pensar se de fato nós temos satisfação. Se temos satisfação em Deus, na lei de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós oramos nesta hora, pedimos que o Senhor nos ajude. Que este seja um tempo de refletirmos na nossa vida, em como nós temos vivido esses dias. Que sejamos despertados, fortalecidos, visitados pelo Teu Espírito. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajude a viver para a Tua glória, Senhor. Confiando, crendo no Senhor Jesus e vivendo de acordo com a Sua palavra. Temendo ao Senhor e obedecendo aos seus mandamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.